Prata, programa dos seus dias úteis, para falar sobre as notícias do mercado financeiro. Hoje é dia 2 de nove de 2022, sexta-feira. Eu sou Bruno Macedo. Sem mais delongas, vamos às notícias. Primeira notícia que a gente traz aqui para os colegas é os dados aí, que ontem nós trouxemos os dados relacionados aí à economia europeia e chinesa, e sinceramente vieram preocupantes. E agora a gente tem dados da economia americana e brasileira, e não é que venham bons, mas depois de uma ducha de água fria, vieram muito melhores, vamos dizer assim, ou menos piores. Sabe que não existe essa expressão, mas é a melhor definição aqui para o que a gente poderia dar. PMI industrial dos Estados Unidos caiu para 51,5 em agosto, então acima dos 50, ainda no terreno de expansão da economia. É um recuo, veio 52,2 em julho, mas dentro das estimativas do mercado. PMI de serviços chegou a 52,8, estável. Tá bom? Então, podemos dizer assim que foi apenas um leve recuo e a economia americana segue ainda em ritmo expansionista. Hoje, daqui a pouco, inclusive, deve estar sendo divulgado agora, tem o payroll, dados de emprego americanos. E ainda que se espere uma queda bem grande aí na quantidade de vagas, de 524 mil para 300 mil vagas novas criadas, a taxa de desemprego deve ficar aí na casa de 3,5%. Ou seja, praticamente pleno emprego aí, mais de 96% da população trabalhando. E pasmem, aparentemente até os salários deram uma melhorada. Ou seja, diante de um cenário de pleno emprego e a economia ainda em ritmo de expansão, aumenta aí a chance de vir novos reajustes para cima na taxa básica de juros deles, a Federal Funds Rate, ou FFR. O Jerome Powell falou recentemente que o pessoal ainda estava muito otimista com essa questão da taxa de juros, que era para baixar a bola, que provavelmente novos aumentos venham, e diante da inflação que a gente vai ver em breve, que ainda é muito elevada, embora tenha recuado, é bem possível que a gente tenha novas altas. Praticamente descartada aqui a possibilidade de juros mantidos iguais. Detalhe, desde ontem, né, começou mais forte aí o tapering, né? Antes estava só 50% de redução nas compras de título, né, vendas de títulos públicos. Ontem, dia 1º de setembro, começou aí full power a essa desalavancagem do governo americano e já tem se antecipado alguns resultados lá na própria Bolsa Americana. Porque, afinal de contas, se o governo está menos estimulativo, comprando menos títulos, dívidas públicas e privadas, né, e, obviamente, os juros sobem, são dois estímulos para as pessoas tirarem dinheiro da renda variável e botar na renda fixa, obviamente recebendo um bom valor sem correr riscos. Para muitos isso é um equívoco, afinal de contas, a renda variável sempre tem que pagar um prêmio maior desse risco, mas antes de voltar a subir, é bem possível que tenhamos mais quedas. Obviamente, de curto prazo, os sinais não são bons para a subida, né? São bons aí, talvez para fazer posições em alguns ativos já descontados, mas diante do que foi apresentado novamente em Europa e China, a principal economia até que veio muito bem, obrigado. Apesar do governo que lá está, não por causa dele, afinal de contas, também investiu pesado em ESG, fomentou todos esses conflitos armados e depois saiu, continua fomentando um conflito, inclusive, lá em Taiwan, fazendo uma porca aí diplomacia global e, obviamente, né, fazendo tudo aquilo que é o puro suco de populismo com pacotes de estímulo. Enfim, mas a despeito disso, a economia lá está subindo. No Brasil, também, né, a gente poderia dizer que é quase um copia e cola. O PMI industrial brasileiro caiu para 51,9, era 54, a gente vê que é uma queda ainda um pouco maior do que a americana, mas também em ritmo expansionista. O PMI do setor industrial, né, teve esse recuo, como a gente falou, terceiro mês consecutivo de queda, mas ainda assim acima dos 50, expansionista. Não foram dados aí divulgados valores de emprego no Brasil, mas como eu digo, diante do cenário global
e ainda nós somos muito dependentes da cadeia de commodities, estamos à frente aí pelo menos no cenário atual, da economia europeia e chinesa, obviamente abaixo da economia chinesa. Estou querendo dizer que o Brasil é a segunda maior economia do mundo. Estou querendo dizer que a nível de perspectiva nós estamos muito bem. Bom, segundo o relatório, o cenário da economia de manufatura foi muito semelhante ao de junho, com aumentos mais moderados em novos pedidos de produção, acompanhando um recuo substancial das pressões sobre preços durante o mês de agosto. É aquilo que eu já falei algumas vezes, commodities caíram muito, minério de ferro está caindo muito. Ainda que a gente tenha toda uma conjuntura global ruim, o fato é que cai de 220 agora para menos de 100, né? Agora 95, e caindo, cai bastante até um ponto que faz sentido voltarem às compras, nem que seja para estoque. E nós somos exportadores basicamente de commodities, petróleo, minério de ferro, entre tantas outras. Os dados que a gente traz aqui nesse slide, a gente foi tirado aí do Jornal do Investidor, do Fernando Moulin. Quem não conhece, dá uma procurada nas redes sociais aí. É um canal muito bom, muito informativo, mas também você pode achar em várias outras fontes. Eu gosto de citar da onde eu de fato peguei. Beleza, então vamos agora às notícias de caráter específico. E a RB fixou ontem a sua oferta, né, oferta gigantesca de ações, e pelo que deu a entender no anúncio, não ficou evidente, mas pelas contas, né, é que foi no percentual máximo, 200%, dado que aumentou o seu capital social em 1 bilhão e 200 milhões de reais e fixou o valor da oferta em R$ 1, com a emissão de 1 bilhão e 200 mil novas ações e a diluição máxima de 48,25% de quem não participar no percentual máximo. Pelas contas, se não me engano, não vou cravar, mas é sim os 200%, ou seja, o percentual máximo. Se você colocou lá o máximo permitido, você vai pegar todas as ações. A não ser que você tenha colocado um preço limite aí abaixo de R$ 1. Sinceramente, até tínhamos comentado no vídeo de React, alguns colegas citaram que havia essa possibilidade aí de ser fixado R$ 1 devido ao aumento da base acionária, mas eu lembrei, também entrava dinheiro. Não esperava um valor tão baixo, até porque aí a empresa flerta com a possibilidade de ficar abaixo de R$ 1 e ser agrupada, né? É uma regra aí da B3 que após 30 dias que a ação fique aí com cotação abaixo de R$ 1 seja agrupada, mas a gente vê que não é uma regra rígida. A Oi está aí nessa condição e ainda não foi forçada a agrupar. Tem uma oferta também da PDG, né, uma empresa que estava sempre nesses mesmos pagados aí de viver e tal. Eu não vou entrar em detalhes, mas essas empresas aí estão fazendo várias ofertas para ver se mantém. Enfim, óbvio que isso aqui é uma coisa muito desagradável de se acontecer pelo valor. Não há previsão de sobras, mas sempre temos que lembrar, há grandes investidores por trás da IRB, tem 15%, se não me engano, de Bradesco, 11% de Santander, tem o Bassi, a família dele, mas nem por isso quer dizer que eles são imunes a erros. Ou um detalhe positivo é que o valor fixado é hoje, a oferta já se conclui segunda, ou seja, não há muito tempo também que a empresa oscile nessa faixa de preço. Não há aquela pressão como, por exemplo, tem na oferta da S Brasil, que dura um mês, derrubando o preço e mantendo ele lá embaixo. É possível que ela vá buscar o preço e volte a subir. Os aluguéis estão absurdos, apostas na queda, e isso já deveria antecipar quedas, inclusive. Afinal de contas, estava acontecendo o book building. É óbvio, né, que quando é feita a pesquisa, o cara falou quanto ele queria pagar e quantas ele queria comprar. Essas informações vão chegando entre aqueles que participam do book building, que já vão lá, mesmo que por preposto, né, por indiretas pessoas, e fazem aí suas apostas na queda. Seguindo o mercado, você tem menos a sofrer. Hoje as ações, elas fixaram, né, ontem, né, IRBR3 a 1,40. Sinceramente falando, nos pregões de hoje, né? Hoje, sexta-feira, tem tudo para ir buscar esse R$ 1. Não sei se ficar muito tempo abaixo disso aí. Segunda-feira já não tem mais esse efeito. IRBR3, situação não tá boa, mas talvez tenha sido o fundo do poço. Ou não, né? Só ver o caso da Oi. Bom, segunda notícia a falar, a Aliança Sonai vende mais ativos, né? Recentemente ela vendeu o Uberaba Shopping e agora fez um contrato de venda da totalidade das suas participações do Boulevard Shopping Londrina, né, o Boulevard Londrina Shopping, perdão, e o Boulevard Shopping Vila Velha Espírito Santo.
O valor total do desinvestimento é 176,7 milhões, cap rate, né, capacidade do ativo gerar para eles 8,7, ou seja, em tese é isso que eles iriam receber pelas duas vendas. O cap rate total da transação 8,1 após ajustes. Em adição, fizeram também um novo contrato aí de possibilidade de venda, né, para participações minoritárias em 3 shoppings da companhia. 5% do shopping da Bahia, 17,5% no Plaza Sul Shopping, que eu não sei onde fica, e 27,5% no o Passeio das Águas Shopping, também não faço a mínima ideia onde chega. Essas opções devem ser exercidas até o final desse ano, 15 de dezembro. Fato, né? Pois a gente falou do ITBI ontem, isso aí pode ser muito ruim para a empresa, porque só esse contrato aí de promessa de operação, quem for comprar já teria que pagar esse ITBI se o STF mudasse o posicionamento. Hoje só se paga o imposto de transmissão quando é firmada a compra. O STF quer voltar atrás e quer que se cobre também imposto nas promessas de compra. Pode encarecer esses negócios e até fazer o interessado desistir. Seja como for, se for concluído, potenciais de desinvestimentos aí 288,5 milhões aí, cap rate de 7,6. Eu não vou dizer que isso é bom, porque se a empresa começar a vender todos os shoppings dela, ela fica sem ativos, né? Ela ganha dinheiro agora e deixa de ganhar dinheiro lá na frente. Eu não sei qual é a estratégia, o que está rolando. Se não me engano, eles tinham uma parceria com a BR Malls, não sei se eles querem focar nos ativos lá. Tem que pensar também que ter muitos ativos e não conseguir dar valor a eles pode ser complicado. Uberaba, Londrina, Vila Velha não são capitais. Embora, por exemplo, Vila Velha seja numa região metropolitana, é num estado, com todo respeito ao Espírito Santo, menor economicamente. Londrina não é um centro grande comercial, embora seja uma cidade relevante. Tem também, talvez o que destaca mais aqui, é da Bahia, né? Deve ser na capital. Mas, por exemplo, são cidades menores. Então, talvez focar em ativos aí de grandes metrópoles. Mas, ainda assim, nunca vou entender como positivo sair vendendo tudo, porque isso pode prejudicar o desempenho futuro. De qualquer forma, as ações aí não estão tendo um bom desempenho, assim como a maior parte aí do mercado imobiliário, prejudicado basicamente, né, indiretamente até pela crise imobiliária na China, né? Se vende menos minério, se tem menos estímulos à construção, juros muito altos, eles também atrapalham o setor imobiliário. O fato é que com os juros caindo, isso deve ser um ponto de virada para essas empresas, né? Só que tem todos os detalhes. Ponto de virada nos juros, mas talvez não macroeconomicamente falando, na construção por toda a conjuntura. Also 3 são as ações, a LSO3, né? 1762. No setor aí tem BRML, tem Multi3, tem algumas empresas bacanas para se olhar. Prio, né? A Prio acho que deu uma sobrevida para os especuladores, né? Uma das melhores empresas do setor. Eu diria até que, por não ter a participação estatal, pode ser muito melhor do que a Petrobras em muitos aspectos. Na cotação atual está quase 400, tirando os desdobramentos. Anunciou a incorporação da Domo, né? Eles fizeram um memorando de entendimentos com a Prisma Capital referente à potencial combinação de negócio com a Domo Energia. Para quem não sabe, Domo Energia, DOMM3, é a antiga OGX, empresa do Eike Batista, que viveu um castelo de cartas, não tinha de fato nenhuma exploração do tamanho que se esperava em petróleo. Não chegou a falir, mas era do Eike. Enfim, seja como for, a ideia aí da incorporação dos negócios é a incorporação pela Prio da totalidade das ações da Domo, né? Por uma controlada direta ou indireta pela Prio, de maneira que cada ação ordinária da Domo, os acionistas deverão receber ações resgatáveis da incorporadora, a serem resgatadas por uma escolha dos acionistas da Domo. Ou seja, ele vai receber uma ação de uma intermediária, mas no fim, para simplificar, vai ser o seguinte: cada Domo DMMO3, o acionista vai ter direito de receber 0,05 Prio 3 ou R$ 1,85 em até 90 dias da implementação da transação.
prazo de 6 meses da assinatura aí desse memorando para que seja concluído os negócios com exclusividade a Prio, ou seja, a Prio firmou uma possibilidade de compra, resumidamente, pelos próximos 6 meses. Pode desistir depois também, né? Se olhar aí e ver que não está tão bom, pode desistir. Precisa aí algumas aprovações do CAD, da Assembleia da própria Domo, né? Que obviamente a empresa vai ser comprada, e a Domo tem direito de 5% da receita deduzida de royalties do cluster do Polvo e Tubarão Martelo, localizado no sul da Bacia de Campos, né? É um cluster operado pela Prio, atualmente produz cerca de 17,5 barris de óleo por dia e passa por mais uma campanha de revitalização. Então, a petroleira menor, de fato, sofreu muito. Quem tem ela como MMX, de fato, não vai recuperar o valor dela, mas se você comprou especulativamente ela na mínima, você fez um excelente trade, como a gente vai ver. Ela chegou a já estar mais de 100, se não me engano, e agora vai ter essa recompra basicamente a R$ 1,85. A Prio está 27,20, próximo às máximas novamente do ano. Ela tem um topo ali nos 29, que ela vem testando desde novembro do ano passado, não consegue romper e volta a cair, né? Tudo leva a crer que o cenário para ela é bom, para a empresa como um todo. Já como o petróleo está caindo muito, lucros do setor de um modo geral devem cair, mas não é só a Prio, né? Petrobras, todas as outras vão ser impactadas, a gente já fala disso. Já a Domo é aquilo, né, amigão? Depende muito de qual preço você comprou. Se você lá na mínima fez uma fezinha lá e comprou na casa dos 50 centavos, você vai ter um lucro de mais de 300% desse ano aí no negócio. Obviamente era uma aposta ousada, a empresa segue dando prejuízo, P sobre L menos 39, né, como o preço não é negativo, o lucro que é, e o P sobre VP menos 1,76, ou seja, a empresa não tem tantos ativos para justificar o preço atual, mas a Prio quer comprar. Obviamente, ativos exploráveis, se for feita uma gestão adequada dos ativos, eles podem sim se tornar melhoria no patrimônio e, obviamente, lucrativos. A margem EBITDA da empresa, 55%, ou seja, é a administração que não conseguiu traduzir isso aqui em bons resultados. Só recapitulando, uma Domo 005 Prio, ou seja, cada 100 Domo você tem direito a 5 Prio 3 ou R$ 1,85. Então, se for ver o preço atual de R$ 1,74 da Domo, né, tá quase no limite aí para esse valor oferecido. Talvez eu acho que seria até mais inteligente optar pelas ações aí da Prio 3, mas enfim, né? Pelo menos ela foi absorvida por uma grande empresa, então você sairia no lucro a depender do preço que você entrou. Agora já foi meio que, né? Dá para ver aí. Então, as empresas faladas, Prio 3, PRIO3 e a Domo DMMO3. E última notícia aqui, a gente fala da Mills. A Mills, empresa do setor de plataforma elevatória, construções de alta complexidade, equipamento. Se o cara precisa de um guindaste lá para fazer aquelas obras ali, basicamente de construção, mas enfim, de manutenção, é um setor bem específico, né, e bem relacionado à construção. Então, obviamente, se o setor de construção vai mal, que é o que aparece, ela sofre. A gente vai ver que as ações nem estão nesse sentido. Mas, enfim, anunciou aí o juro sobre capital próprio de 5 centavos no valor bruto, a ser pago dia 30 de setembro, data base 6 de setembro, terça-feira, né? E data ex 8 de setembro. Porque eu ia falar, por que não dia 7? 7 de setembro é feriado, quarta-feira, não tem pregão, se vocês não sabiam, estou sabendo agora, acho que todo mundo sabia. E tá aí, a ação é MILS3, como eu falei, despeito aí do que está acontecendo no setor de construção, ela está vindo aí numa pegada de subida. Óbvio, esse dividend yield aí nem é tão grande, mas é uma empresa que, né, enfim, está com seu potencial. Eu nem vi os indicadores, sinceramente eu não gosto de setores tão específicos, né, que o dinheiro é um recurso escasso, mas para quem gosta de construção pode ser uma alternativa. Não sei se é esse o valor agora. Agora a gente vai para os giros global. Antes de eu fazer um espaço aqui, o David Perillo falava que a Prio 3 fazia parte dos 7 anões. Sinceramente, eu não sei o que ele quis dizer com esses 7 anões aí, mas enfim, tá aí a empresa que é hoje, desde 2004,
com a sua volta por cima. Então, voltando ao nosso giro de inflação aqui, basicamente, a gente tem tudo para vir mais um indicador negativo. O IPCA-FIP saiu também, já dando mais uma prévia da inflação e teve recuo nas principais capitais. A prévia já vem em recuo e os juros estão recuando, né, seguindo isso aí. Basicamente, nós estamos na contramão da maior parte do mundo, nos seus Estados Unidos, né, que também está até um pouco melhor do que a gente, talvez, não na questão da inflação, mas na questão da economia. Na questão dos juros, nós, dentre os países relevantes, somos um dos poucos que realmente estamos a algum ponto à frente de juros reais positivos, e tudo leva a crer que, pelo menos para a reunião do dia 20 e 21, deve ter alta dos juros americanos, mas talvez no Brasil não tenha. Eu, sinceramente, acho que deve ter uma alta de 0,25 residual, sim, até porque nós nos balizamos muito na economia deles, né? Há uma grande referência. A chinesa impacta mais a nossa, que é o maior consumidor. As americanas impactam o fluxo de gringo para cá. Então, estamos aí. Só que a marcação ao mercado dos títulos agora já parece ficar não tão interessante, né? Abaixo dos 12, o prêmio já não está tão bom, está menor do que a taxa vista, e aquilo. Não foi por falta de aviso desse seu apresentador. Commodities, dia de alta do ouro, da prata, do petróleo, basicamente, sobre o WTI 88,14, 1,77, e o Brent 93,84, 1,80, uma queda um pouco maior do gás natural, finalmente, perdendo a casa dos 9, 3,9%, né? E a gente vê aí alta das principais agrícolas e softs e livestocks, metálicas e desempenho misto. Zinco, níquel e cobre caem, principalmente o zinco. Já, por exemplo, o alumínio sobe. Então, assim, e o zinco cai bem. Então, as metálicas industriais, que geralmente são associadas também, não só à indústria, mas muitas vezes à construção, elas já estão dando esse sinal de que as coisas não vão bem. Principalmente, como a gente falou, Europa e China. E caminhando para a desaceleração no Brasil e Estados Unidos, embora ainda acelerados. O petróleo, como a gente fala, testando agora o suporte dos 90, né? No caso do Brent, está agora 93,77. Para mim, sinceramente, um movimento normal, tranquilo, né? Mas já dá para esperar que isso possa ter efeito em petroleiras. E o WTI testando 85, ainda estava assim, 88,11. Então, sinceramente, nada acontecendo. Correções naturais, né? Depois até da alta que teve, movimentos tranquilos. Gás natural recua, mas se a gente for ver no gráfico, ainda elevadíssimo. Obviamente não é momento ainda para comemoração, né? Talvez a única comemoração é que não saiu perdendo as estribeiras e continuou subindo. Obviamente tem toda a questão que está afetando aí a economia, que é a guerra, e os russos lá que estão rindo à toa com isso aí, aparentemente. Minério de ferro, testar agora o suporte dos 95, agora está 94,55, ou seja, já está até levemente abaixo. Toda essa questão paralisia na China, da construção civil lá, obviamente já tem impacto, mas estava resistindo na casa dos 100. Aparentemente, essa resistência brava aí ficou para trás. Próximo alvo, 85. Então, talvez a gente veja mineradoras, em especial, por exemplo, uma Vale, perdendo a casa dos 60. Eu já estou achando que está muito bom para compras, fazendo as minhas parciais. Só talvez pensaria em mais compras se fosse mais. Até porque essa mínima aí de 85, que seria o alvo, seria a mínima do ano, não quer dizer que para por aqui. Se a gente vê os índices futuros aí, principais índices americanos, em leve queda, destaque negativo o Nasdaq, 0,11 de queda, então próxima estabilidade. DAX alemão sobe 1,51 e o Nikkei japonês sobe 0,17. E o VIX futuro do SP500 cai 0,55. As bolsas americanas, desempenho misto, Dow Jones e SP500 em alta, o Nasdaq e o índice Small Caps em queda ontem. Foi até que sofreu mais as Small Caps, o Russell 1,15. Geralmente são mais voláteis e mais suscetíveis aí, tanto a variações para baixo quanto para cima. O VIX presente cai 0,90, aparentemente é um dia mais tranquilo lá na economia americana, 25,33. Bolsas na Europa, refletindo até o DAX que a gente falou alemão, altas um pouco mais expressivas, na casa de 1%, o DAX até subindo um pouco mais. E se a gente for ver na Ásia, por outro lado,
quedas na imensa maioria das bolsas em média de 1%. Então, mundo dividido, as bolsas russas sobem 1,14%, o MOEX e o RTSI sobem 1%, e o Ibovespa ontem fechou uma alta de 0,81%, 110.405 pontos. Então, depois de ir e voltar duas vezes, né, foi no 113, veio no 110, voltou no 113, agora no 110, aparentemente esboça voltar novamente a subir. Né? Foi só buscar a primeira vez ali abaixo de 110, durante o dia teve uma queda bem expressiva, chegou a buscar o alvo dos 108, mas fechou exatamente no 110. Então, a gente está agora com essa faixa de oscilação mais ampla. 110, 113. Né? Uma oscilação bem errática, diga-se de passagem, nos últimos 2 dias. Ou seja, grande volatilidade. IFIX, dessa vez não renovou a máxima do ano. Chegou ali a 2.975 anteontem. Ontem fechou 2.968. Mas ainda assim é uma das maiores cotações dos últimos 2 anos. Como eu falei, quem está dentro surfa, quem está de fora, cautela. Nunca gosto de comprar em um momento de alta tão expressiva e ininterrupta. IFIX é o índice de fundos imobiliários, para quem não sabe. Tá? O nosso índice em dólar, no Brasil em dólar, EWZ, 30,46. Como a gente viu aqui, ele fez exatamente talvez o nosso movimento da Bolsa Brasileira. Foi lá embaixo, a Bolsa fechou praticamente no 0 a 0. O dólar também não estava andando muito, então ontem em si não andou, fechou em 30,46, entre os alvos de 29 e 31,80. Não sem volatilidade intraday, que a gente vê justamente no índice de volatilidade dele, o VX-EWZ na casa de 45, acima do considerado normal. Dentro do dia chegou a buscar aí 51, que é bem elevado, mas fechou próximo da onde abriu. Então, o momento aí está incerto. Isso é bom para fazer aquelas operações para ganhar aí venda de volatilidade ao longo do dia. Né? Venda de opções, basicamente, com recompra, às vezes day trade, para quem é mais ousado. SP500, né, vinha numa sequência quase ininterrupta de quedas, chegou agora também a testar ali próximo aos 3.800, fechou em 3.966, uma leve alta. Então, talvez o movimento tenha sido interrompido brevemente, aparentemente uma reversão tenha sido explicada ainda, até porque tem todos esses fatores macroeconômicos. O fato é que também depois de uma queda desse tamanho, começa a fazer sentido algumas compras. Vamos acompanhar para ver como é que se desenrola. O VIX dele, né, que vem numa tendência de alta, também deu uma parada aí na faixa atual dos 25. Nada sobe para sempre, mas se a gente fosse seguir a padrão gráfico, seria um respiro para voltar a subir. Então, ainda me parece uma tendência de queda num prazo um pouco maior. Dólar, depois da mínima, também tinha subido como um foguete e ontem deu uma respirada. Parou no 5,23, próximo alvo para cima 5,28. É aquilo, pessoal, todo o panorama, né, parecia, né, de correção, mas deu um respiro. Nenhuma tendência é queda infinita ou alta infinita. Ainda assim, parece que continua o movimento para ir buscar ali os 5,28. Caso caia, para baixo, 5,20. Euro, né, também, mesma coisa, ó, praticamente copia e cola. Com menor intensidade, mas parou a sua alta ali nos 5,22, próximo alvo 5,32. Índice de força relativa. Esse aí testando mais uma vez o topo dos 110, né, agora 109,34. Talvez esse aqui está destacando um pouco mais. Né? Caso rompa, não tem nenhuma referência gráfica, uma força muito grande do dólar em relação às moedas globais. Como a gente viu, a economia europeia e chinesa não vão bem, a economia brasileira até que vai bem, mas por padrão da americana não faz nem cheiro. E, obviamente, ainda que, né, os estímulos não sejam para altas na Bolsa, para fortalecimento da moeda o são, dado que o referencial global não vai bem. E ainda que seja para comprar e deixar nos títulos públicos americanos. Né? Acho que tem muitas oportunidades na economia lá, a maior do mundo, e seja como for, gostando você ou não, o dólar ainda é a moeda global. Bitcoin segue lateralizado,
não tem nem mais graça a gente falar dele nos últimos dias, porque nem se mexe. 104.900, quase 105 mil reais, 20.100 dólares. Né? Até eu dou uma leve altinha, mas é lateralização. Né? Tem esse suporte forte aí dos 100 mil reais, 20 mil dólares, e pelo menos isso não parece que está perdendo. Mas já não apareceu algumas vezes e continuou perdendo suporte. Se perder isso aí, nem tem referência gráfica para a gente analisar. Ethereum, mesma coisa, deu um susto abaixo dos 1.500, voltou, agora quase 1.600 dólares, 1.594 dólares, 8.324 reais. Alvo para cima, 9.600 reais, ou 1.800, 1.900 dólares. Alvo para baixo, 6.900, 7.000 reais, ou 1.200 dólares. Mas aparentemente de lado. Vejamos os comentários antes da gente terminar esse vídeo da sexta-feira. Então agradeço, além do David, a Isaura Garcia, Giovanni, Rui das Neves. O David falou aqui que são os 7 anões da Prio, a isenção dos 20 mil, né? Era ela, a Cínquia, a Pome Frutas, mas já deixou de ser essa isenção faz tempo, tá? Até pelo valor, acho que desde a primeira captação que a Prio fez, ela já atingiu condições para sair dessa consideração aí de isenção. Acho que tinha SLCE ou Agro 3, né? Mas enfim, eu não me pauto muito nisso não, mas bem lembrado, David. E o David comenta que a Vale 3 está há 8 meses entre as ações mais recomendadas. Esse mês ficou em terceiro atrás de Itaú e Açaí. Cara, eu não sei nem quem recomenda, eu estou só analisando o que a empresa é e o que ela pode dar de retorno. Se o pessoal continua comprando Petrobras, mesmo com petróleo em queda, né, diante do potencial, o que dizer da maior empresa de minério do nosso país, uma das maiores do hemisfério sul do planeta, que tem um minério de maior qualidade e que, de fato, se a gente espera uma recuperação global, ela é essencial. Óbvio que o momento é ruim, mas é muito melhor comprar Vale a R$60 ou abaixo do que comprar a R$100 ou acima. Né? Para quem está vendo esse vídeo nos Estados Unidos, melhor comprar Vale a 10 dólares do que a 20 dólares. E sempre falei aqui, entre os pares, você vê Rio Tinto, se você vê Anglo American, se você vê, por exemplo, a BHP, é um absurdo a cotação que está a Vale agora pelo potencial que ela tem. Quer dizer que ela deveria estar mais, não é porque ela está barata que não pode ficar mais. Mas se você compra Rio Tinto a 40 dólares, você pode comprar Vale a 10 dólares e, sinceramente, são empresas de porte semelhante. O que eu vejo, talvez é porque está no Brasil e tem todas as influências políticas negativas que podem ser aplicadas aqui. Né? Sempre fica o lembrete do que aconteceu com Petrobras, mas ela é privatizada. Né? Embora tenha a Golden Share, o governo possa atuar, ela é privatizada. Tem outras alternativas que são interessantes também. A CSN, a Uzi Minas, né? a Gerdau. Tem todas essas empresas aí que podem ser investidas no setor. Enfim, mas a Vale é a mais completa. E problema, o Rui falou, e isso é fato, 60% que a Vale vem em China. De fato, uma crise na China impacta bastante. Mas pode ser também um ponto de virada para a empresa começar a buscar outros mercados para o seu minério. Até porque, por mais que tenha mineração nos Estados Unidos, uma demanda lá muito maior, muito mais aquecida, possa precisar do nosso minério também. Enfim, tem teses contra, tem teses a favor. Eu acho que a empresa, se você for olhar os indicadores fundamentalistas, ela está barata. Quer dizer que não vai piorar, mas é melhor começar a montar posições nessa faixa aí de preço. É o que eu penso, tá bom? Então, me estendi um pouco aqui na análise sobre Vale. Agradeço a presença também do Bruno Trader, Bruno Valente Trader, Clube do Investimento USA, né, grande canal parceiro aqui que fala sobre o mercado americano. Então a gente encerra com o nosso merchan. Se você quiser uma corretora um pouco mais simplificada para operar no mercado americano, utiliza aí a Passfolio. Se você abrir conta pelo link que está na tela e na descrição, você pode ganhar até 100 dólares em ativos, né, em ações na sua carteira. Lembrando, lá tem o Pass Earn. Você bota o dinheiro lá, as suas ações, ou simplesmente o dinheiro em dólar, e ele rende 5% ao ano, ou 7% se você for cliente Pro. Se você quiser começar a fazer uma poupança, quase como se fosse um CDB de liquidez diária lá,
você pode começar a montar uma carteira lá fora, deixando render enquanto você não acha ativos para comprar. Achei essa premissa muito bacana e não vi nenhum par aí semelhante fazendo algo do tipo. Se você quiser uma corretora mais completa, utilize a Interactive Brokers. Dá para operar em mercados no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa e no mundo como um todo, de bons, commodities, títulos, ações e diversas lógicas de investimento. Seguindo as condições do link que está na descrição, você pode ganhar até $1.000 na sua custódia em ações como prêmios de boas-vindas. E se você quiser ver os meus vídeos lá no Kawaii, eu tenho postado alguns, me impulsiona, é de graça, mas ajuda muito essa iniciativa. Se quiser se tornar um membro, ajudar a iniciativa a crescer ainda mais, clica no botão da vermelhinha e ganha algumas vantagens, lives exclusivas, grupo do Telegram, slides das apresentações que eu faço e muito mais. Temos o grupo do Telegram, do seu canal financeiro de compartilhamento de conteúdo, livre acesso, link na descrição e na tela das minhas redes sociais. Desejo a todos um excelente dia, um excelente final de semana e bom descanso, estudem bastante, divirtam-se aí, recarreguem as suas energias com as suas famílias. Um abraço do fundo do coração e vai, Senhor!